galera do Noronha com Grazi, bom dia, agora sim, bom dia galera do Vila Hostel. Hoje é dia de festa, hoje é dia de comemorar 516 anos dessa ilha maravilhosa que encanta a todos, que não nos faz cansar, que nos faz acreditar nela, né? Porque aqui é certeza de calmaria, de sossego, é certeza de acolhimento, é certeza de sustentabilidade. Galera do Vila Roça que tá chegando, bom dia a todos vocês. Hoje é uma data mais do que especial aqui pra gente em Fernando de Noronha. E o Papo de Segunda de hoje, a gente vai falar um pouco justamente do descobrimento de Noronha. Como é que Noronha foi descoberta? Por que o nome Fernando de Noronha? Que é algo que todo mundo me pergunta. Ô Grazi, por que Fernando de Noronha? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje no Papo de Segunda. É um Papo de Segunda diferente, porque estaremos comemorando esse aniversário maravilhoso de uma das terras mais desejadas, né? Quem não quer conhecer Fernando de Noronha, não é verdade? Quem não quer ter a certeza, bom dia! Quem não quer ter a certeza de conhecer o paraíso? Ricardo Probo já entrou, Ricardo Probo tá em todas, né? Isamar, meu amigo! Tudo bom? Então, gente, vai se chegando, mandem os aviãozinhos para a galera de vocês, para todo mundo se conectar aqui com a gente. Bom dia, Flávio! Se conectar com a gente, que hoje o Papo de Segunda vai ser sobre essa ilha maravilhosa. Bom dia a todos os meus noronheiros e noronheiras. A gente preparou um roteiro aqui hoje muito legal, muito parabéns para Noronha, é verdade, gente. Depois a gente vai cantar parabéns para ela, né? Porque Noronha merece. Todos vocês que me acompanham aqui, que estão nesse exato momento curtindo aqui o Papo de Segunda, seguem a gente, exatamente porque eu acredito que todos vocês admiram Fernando de Noronha, não é verdade? Então, bom dia a todos vocês. Espero que vocês gostem do que eu preparei para o dia de hoje, tá certo? Então, quem sabe me dizer por que o nome Fernando de Noronha, né? Por que Fernando de Noronha? Por que Noronha recebeu esse nome, Fernando de Noronha? Como a ilha foi descoberta? Como é que foi essa história aí? Do descobrimento de Noronha. E vocês sabiam que Noronha já foi presídio? A gente vai falar disso, viu? Tem tudo a ver com o dia de hoje. Noronha já foi presídio. Hoje nós vamos falar sobre a história de Noronha, tá bom? Então, gente, desculpem. Hoje aconteceu de tudo para eu não fazer essa live, gente. A internet aqui tá triste porque tá ventando muito. A gente tá ficando sem conexão por causa do Fernando de Noronha. Sim, mas por quê? Né? A gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, olha só, como é que foi a descoberta de Fernando de Noronha? Todo mundo sabe e aprendeu na escola que a Europa, né, no final do século XV, inicia o processo de expansão marítima. Qual é essa história do processo de expansão marítima? Que é a corrida marítima, né? O que foi isso? As nações começam a sair do Mediterrâneo, né? Então, o Oceano Atlântico se torna um território de muito desafio, de muitas descobertas. E Portugal vai ser o primeiro país, a primeira nação, na verdade, a fazer isso. Então, Portugal é a nação que sai logo para esse
desvendar do Atlântico. É tanto que ela criou a escola de Sagres para formar navegadores. Pois muito bem, esses navegadores chegam até o Atlântico Sul, porque a ideia, o objetivo era encontrar um outro caminho para as Índias. Nesse processo se descobre, né? Se descobre não, que ninguém descobre o que já existe, né? Vai se mapeando os lugares que podem ser utilizados como apoio, tá bom? Então Noronha, ela havia sido registrada e conhecida muito antes do que o 1503, tá, gente? É uma pergunta que todo mundo sempre me faz nas palestras que eu realizo. Mas Grazi, 1503, Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500 no Brasil. Tu vai me dizer que ele não sabia da existência de Noronha? Sabia, né? Todo navegador antes de 1503 sabia da existência desse arquipélago. Sabia da existência desse lugar, tá? Sabia da existência de Fernando de Noronha, né? Mas Noronha não havia sido registrada oficialmente, assim, escrita. Mas a gente encontra diversos mapas muito antes do 1503, aonde o cartógrafo, né, a pessoa que estava desenhando o mapa, sinaliza um lugar 3 graus abaixo da linha do Equador, aonde se pode, inclusive, nessas cartas, dizem, esse é um lugar para o navegador, em caso de emergência, poder ter como apoio, tá? Então, nós vamos ver mapas de 1500, 1501, né? Mapas, eu já encontrei mapas de 1498, aonde Noronha estava lá sinalizado. Mas o grande feito, qual foi o grande feito do Américo Vespúcio, ou Vespucci? É que ele foi o primeiro a registrar, a escrever a escrever esse lugar. O que existia, se tinha gente, o que é que se tem para comer, para beber, se é um lugar perigoso, se tem riquezas, enfim. Ele foi o primeiro a registrar Noronha num documento chamado de Letera. As letras vespucianas, elas são muito famosas e fazem parte do acervo do Museu dos Médicos, que fica em Florença, tá? Bom, quando Pedro Álvares passa pelo Brasil e oficializa a terra, esse lugar como propriedade de Portugal, inclusive vai dar o nome de Terra de Santa Cruz, tá? Logo após isso, inicia-se as expedições exploratórias. Beleza, a gente já oficializou esse território, esse lugar como de Portugal. Agora, ai meu Deus, caiu aqui o celular, deu muita emoção, gente. Ai, Jesus do céu, peraí, calma. Menina, agora destrambelhou, foi tudo aqui. Eu dando minha aulinha, pronto. Bom, vamos lá. Onde é que eu tava mesmo? Tá. Deixa eu me lembrar onde é que eu tava. Portugal oficializa esse lugar como Terra de Santa Cruz e aí inicia-se as expedições exploratórias. Eu preciso saber o que existe nessa terra. Se tem ouro, prata, pedras preciosas, escravos, o que é que tem nesse lugar? Né? Então a gente começa a entrar num processo de expedições para explorar a Terra de Santa Cruz. E a riqueza encontrada foi o que? O pau-brasil, né, gente? Eu não vou entrar nesses detalhes, porque isso aí é outra live, isso a gente aprende na escola, pelo menos eu aprendi na escola com meus professores de história, eu não sei vocês. Bom, e aí, Marcela, aconteceu comigo também, tá vendo? Não é só com você, não. E aí, o que acontece? Na segunda expedição exploratória, né? Vieram algumas... o Américo Vespúcio já tinha vindo na expedição de 1501, então já se sabia, ele sabia desse lugar, Fernando de Noronha, ele sabia, né? Já havia a primeira expedição em 1501, teve a primeira expedição, e ele fazia parte da tripulação, tá? Mas houve essa
segunda expedição em 1503. E aí, a nau, né, que o Vespucci estava como tripulante, tá? Ele não era o comandante, tá, gente? Algumas pessoas já vieram me perguntar, eu já ouvi, inclusive, algumas coisas de que ele não era. Daqui a pouco eu falo quem era Vespucci. Ele estava nessa nau, cujo nome, segundo os registros, chamava-se Capitânia. E aí, houve um problema nessa embarcação de navegação, não sei o que foi. Eu sei que houve algum problema nesse barco. E como ele, né, tinha noção desses territórios, do que encontrar no Atlântico, né, porque ele veio em outras expedições, ele se dirigiu a um conjunto de ilhas a 3 graus abaixo da linha do Equador e para fazer alguns reparos nessa embarcação, tá? A embarcação, segundo também os registros, né, a história oficial que se conta aqui, é que essa embarcação, ela foi a fundo, né, ela afundou e eles ficaram em Fernando de Noronha. O Vespucci, ele foi resgatado logo imediatamente, porque eram várias naus, né? Então, uma delas acompanhou a nau de Vespucci e ele foi resgatado, porque ele era peça importante nessas expedições exploratórias. Então, ele foi resgatado e a tripulação ficou em Fernando de Noronha por 8 meses. Inclusive, eu acabei de fazer uma postagem no feed. Se vocês quiserem saber maiores detalhes, está lá no feed, tá? No feed e também eu fiz no story sobre o descobrimento da ilha. Bom, o caso aqui, Vespucci, o Américo, né? Pronto. O Américo, ele desembarca aqui em Fernando de Noronha e vai escrever, fazer anotações sobre o que ele está vendo. Todo mundo sabia desse lugar, mas nunca tinha parado e analisado esse lugar. E aí, Vespucci, né, o Américo Vespucci, ele vai registrar Fernando de Noronha nesse documento chamado Lettera, né? E vai dizer várias coisas, que tem água, que tem muitos alimentos, que tem uma série de coisas. E ao final da carta, a posição do arquipélago está em que grau? Leste, oeste, sul, norte, enfim, né? É daí que a gente tem sempre teve, né, a certeza que Noronha se localiza 3 graus abaixo da linha do Equador e 32 graus, né, do meridiano de Greenwich, tá? Então, e ele vai descrever e finaliza o documento no italiano muito arcaico, né, dizendo que ela é uma verdadeira ilha maravilhosa, tá, gente? Ilha maravilhosa. Houve uma ressignificação desse trecho de Vespúcio e as pessoas dizem que ele disse que o paraíso é aqui. Na carta, no documento oficial, não tem isso. No documento oficial tem dizendo que é uma ilha maravilhosa. A gente que ressignificou para a questão do paraíso. Beleza? Então, no 10 de agosto de 1503, o Vespúcio desembarca aqui, tá? E quando ele chega, ele faz esse registro e, enfim, ele diz que o nome essa terra não tem nome. Ele dá o nome de Ilha de São Lourenço, tá bom? Então, é um dos primeiros nomes que Noronha vai ter, é Ilha de São Lourenço. A história que a gente chama de toponímia, né? A toponímia de Fernando de Noronha é bem extensa, tá, gente? Bem extensa, até chegar o nome Fernando de Noronha, beleza? Meses depois, foi em agosto, meses depois, nos exatos 16 de janeiro de 1504, galera que é da área do turismo, eu tô dando uma palestra para vocês, viu? Saberem mais de Fernando de Noronha. No dia 16 de janeiro de 1504, aparece o Fernão de Noronha. Apesar de que o Fernão de Noronha era um personagem... é um personagem muito importante na história e no sucesso do processo de expansão marítima portuguesa, tá?
Mas o fato é que no dia 16 de janeiro de 1504, o Fernão de Noronha, ele aparece, né, oficialmente na história de Fernão de Noronha. Quem era o Fernão de Noronha? Fernão de Noronha, ele era um rico empreendedor de armadas. O que diabo é isso, Grazi? Era o cara da bufunfa, era o cara do dinheiro, era o cara que tinha grana, tá? Para patrocinar, para impulsionar a expansão marítima, né? Mandar fazer barcos, que tudo isso era... Gente, o processo de expansão marítima, a gente tem que colocar na cabeça, eu não acredito que tem gente ligando nessa hora. A gente tem que colocar na cabeça que o processo de expansão marítima... Anote, Flávio, mas vai ficar salva. O processo de expansão marítima, ele demandava muito dinheiro. A verba, o recurso, a grana que girava em torno da expansão marítima era igual aos investimentos, né? Se a gente comparar com os dias de hoje, era na mesma proporção do investimento que está sendo feito para Marte, para a viagem de Marte agora, que vai ter agora nesses próximos anos. Então era algo muito grande, era algo que movimentava toda a Europa, tá? E ele era, imagine como esse cara não era rico, gente, era muito dinheiro, entendeu? Então ele foi um dos grandes nomes de toda essa história, né? Marítima, vamos dizer, portuguesa. O Fernão de Noronha era esse nome. E aí, ele, inclusive, alguns registros sobre a história dele, diz que Portugal nem Espanha, sozinhos, não tinham fôlego suficiente, financeiramente falando, para se lançar no mar. Ele precisou muito de recursos privados. Então, público e privado nessa época já se misturava, viu? Público e privado não é de hoje não, viu? Tá? Tem a ver com a história da humanidade, tá, gente? Então, vamos estudar mais história. E aí, ele coloca muito dinheiro porque ele ia ganhar muito dinheiro. Então, quando as expedições exploratórias começam a acontecer no Brasil e sabe-se da história do pau-brasil, descobre-se, poxa, tem essa árvore aqui de tinta vermelha. O Fernão de Noronha queria a exclusividade desse comércio. Inclusive, foi um dos acordos feitos entre ele e o próprio rei de Portugal, Manuel I. Eu coloco dinheiro, mas eu vou ganhar dinheiro. Existia um detalhezinho nisso, era que o Noronha, ele não era português, ele era descendente das Astúrias. Então, de acordo com a lei portuguesa, ele não poderia ter a exclusividade do comércio, tá? E tinha que ser dividido juntamente com a coroa. Só que, para vir ao Brasil, demandou muito dinheiro. Porque Pedro Álvares saiu de Portugal, que o objetivo dele não era Brasil, era as Índias. O Noronha patrocinou a viagem, saindo de Portugal, oficializar a terra de Santa Cruz e do Brasil, né, da terra de Santa Cruz, e para as Índias. Então era muito dinheiro, tá? E oficializando essa terra, veio essas expedições exploratórias, todos com recursos de Noronha. Então era muito dinheiro e ele, não, eu quero a exclusividade. Só que Dom Manuel encontrou uma saída para esse problema, né? Sabia-se que 3 graus abaixo da linha do Equador existe um lugar lá que ninguém quer, não serve para nada, tá? Serve para nada, não tem nada que preste lá. Uma terra sem, enfim, ao léu, não serve para nada. Mas a gente oficializa, faz parte do território português, e aí tu resolve, eu resolvo, eu te vinculo ao Império Português e a gente resolve a história. Não foi assim, mas foi mais ou menos assim, tá, gente? Tem mais detalhes, tem aí muitas relações políticas e tudo, que eu não vou entrar nesses méritos agora. O fato é que, no dia 16 de janeiro de 1504, Dom Manuel I, rei de Portugal, concede a Fernão de Noronha e aos seus herdeiros, né,
o arquipélago, o conjunto de 21 ilhas e rochedos, em forma de capitania hereditária. E aí resolve a questão da exploração do pau-brasil, que era o objetivo do Noronha, tá? E Noronha, esse arquipélago, Fernando de Noronha, né, o arquipélago, ela vai ser a primeira capitania hereditária do Brasil. 30 anos antes do sistema hereditário se efetivar no Brasil. Todo mundo aprende nas aulas de história, né, que para o Brasil se desenvolver foi necessário dividir o Brasil em várias capitanias, inclusive as duas que mais prosperaram foi a de São Vicente e a de Pernambuco. Todo mundo sabe disso, né, gente? Pois muito bem. Noronha, isso aconteceu em 1534. Noronha foi capitania em 30 anos antes, ou seja, em 1504. Beleza? E aí, tem uma tese, né? Existe uma tese de que Noronha, tampouco nenhum de seus herdeiros sequer colocou o dedo midinho aqui. Porque Noronha não dava nada para ele. Porque, olha, tartaruga, golfinho, é para comer, né? Os navegadores pegavam esses bichos, colocavam no barco para servir de suprimentos. Mas se fosse hoje em dia, gente, ele tinha feito um mega resort aqui já, né não? Resort Fernão de Noronha, da Rata Sapata. Não é verdade, Gai? Tava ganhando muito dinheiro. Mas nessa época não se tinha, claro, né? A natureza não tinha interesse. A natureza estava ali para poder atender a sobrevivência literalmente das pessoas, né? Os suprimentos. Mas existe essa tese de que ele nunca colocou, né, os pés aqui nessa terra que foi dada a ele. E o objetivo dele era a exploração, né, do pau-brasil. Para vocês terem uma ideia, num único carregamento, numa documentação que eu tive a oportunidade de ler sobre Noronha, lá em Portugal, né, porque meu doutorado é em Portugal, na Universidade de Coimbra. E quando eu morei lá, eu fui fazer umas pesquisas. E num carregamento de pau-brasil que ele vendeu em Portugal, ele ganhou 500% em cima nessa venda. Então era muito dinheiro que esse homem ganhou aqui no Brasil. E que Noronha, na verdade, serviu como moeda de barganha para ele poder explorar o pau-brasil. Beleza? O fato é que esse arquipélago vai receber o nome de Fernando de Noronha 200 anos depois, tá? Apenas, mais de 200 anos, né? Apenas em 1700 é que o mundo inteiro reconhece esse lugar e chama esse lugar como a Ilha de Fernando de Noronha. Então levou mais de 200 anos para todo mundo se referir, né, ao arquipélago de Fernando de Noronha como aquela ilha lá do Fernão de Noronha, aquele lugar de Fernando de Noronha, e aí tem esse nome. Beleza? Respondi a segunda pergunta, viu? Por que o nome Fernando de Noronha? Mas Noronha teve vários nomes, viu, gente? Olha, Noronha, como eu disse a vocês, foi chamada de Ilha de São Lourenço, né? Pelo Américo Vespúcio. Ela foi chamada também... ela foi chamada pelo próprio Fernão de Noronha como Ilha de São João. E aí? Então, ó, Ilha de São Lourenço, Ilha de São João. Ela foi chamada de Pavônia na época dos holandeses, porque por conta de um arredentário, né, de um administrador que tinha o nome Michel Pave, e aí relacionaram a Pavônia. Ela foi chamada de Ilha Delfine, não foi por conta exclusivamente dos golfinhos, mas é porque existia uma lei da França na época, que os franceses estiveram aqui, que os territórios conquistados pelos franceses tinham que fazer menção ao príncipe que era Dauphine, tá bom? E aí, né, juntou a fome com a vontade de comer, tá bom? Até chegar à ilha de Fernando de Noronha, foi mais de 200 anos. Apenas em 1700 é que a ilha é reconhecida como a ilha de Fernando de Noronha e chegou para os nossos dias. Beleza? Bom,
Em 1700, como eu disse a vocês, né, o mundo inteiro sabe que esse lugar é chamado de Fernando de Noronha. Vem os franceses, que eu acabei de mencionar, né? Em 1036 anos depois. Em 1700 também, Portugal, né? O rei na época, em 1700, era Pedro II o Pacificador, tá? Não é Pedro II o Pacificador. Ele resolve revogar essa carta de doação à família Noronha. Poxa, essa família passou mais de 200 anos. Ninguém não quis saber de Noronha. Então, a partir de hoje, está revogada essa carta de doação dada, certo? À família Noronha. Vou obrigar a capitania de Pernambuco a tomar conta de Fernando de Noronha. Por que o pacificador decidiu fazer isso? Porque nesses 200 anos de abandono da família Noronha, esse território insular, ele foi por diversas vezes invadido e ocupado. Inclusive, uma das presenças mais interessantes é a dos holandeses, tá? Eles ficaram mais de 20 anos aqui, beleza? Então, revoga-se essa carta de doação em 1700, obriga a capitania de Pernambuco, né, a administração e os cuidados, que eles deveriam mandar um regimento militar para não deixar mais essa ilha desocupada. Pernambuco, ó, não quis saber, beleza? Pernambuco não quis saber disso, não providenciou nada disso. E aí a ilha fica por mais 36 anos abandonada, sem nenhuma ocupação. É quando chega os franceses, tá? Esses franceses que estão reivindicando também participar da corrida marítima, né? Participar do processo de colonização. Lembre-se que século XVIII o mundo está repleto de colônias. As nações europeias, né, estão tendo as suas colônias para poder prover as coisas para as nações. E aí eles ocupam Fernando de Noronha, vão ser logo desalojados, para encurtar a história, vão ser logo desalojados, tá bom? E aí é quando Pernambuco e Portugal se certificam da importância do arquipélago para o Atlântico Sul. Noronha é altamente estratégico no Atlântico Sul, tá? É tanto que hoje, se houver um deflagrante, todo mundo sabe disso. Quem trabalha e estuda estratégia, geopolítica e geoestratégia sabe muito bem que as ilhas são elementos muito importantes, né, no processo de domínio dos oceanos, tá? Bom, então Portugal e Pernambuco foi quando tiveram a certeza que Noronha é importante para a ocupação, qualquer tipo de invasão do Brasil. E resolve, a partir de 1737, ocupar definitivamente Fernando de Noronha. É onde eles enviam alguns engenheiros da Real Corte de Engenharia Portuguesa para Fernando de Noronha. Esses engenheiros já estavam circulando pelo Brasil, né? Desenhando e construir fortificações. São deslocados 2 grandes nomes para Fernando de Noronha: José Fernandes Portugal e Diogo da Silveira. O Diogo da Silveira, ele vai desenhar todos os prédios necessários para que Noronha ficasse ocupada, tivesse gente aqui, tá? E o Fernandes Portugal, ele vai ficar responsável por planejar e executar um sistema de ligação entre todos esses prédios, né? Entre, vamos dizer, o centro, que é a Vila dos Remédios, e todo o sistema fortificado que foi instalado aqui em Fernando de Noronha, que a live não vai deixar eu falar, e tá no ponto, mas não vai deixar eu falar. Tô vendo, já tá há mais de 30 minutos de live. Então, gente, o que acontece? Esses engenheiros vêm para cá. 4 prédios, né, iniciam sua construção em 1737. 4 prédios, tá? A Fortaleza dos Remédios,
o Forte de Santo Antônio e o Forte da Conceição, juntamente com a igreja. Lembrando que Portugal tem, nessa época, tem a tradição dele, a tradição de Portugal era católica, então a igreja fazia-se necessário para poder dar um alento àquelas pessoas que estavam aqui, né? Só Deus sabe até quando, né? Quanto tempo iria ficar. E aí, a Fortaleza dos Remédios, né? Fortaleza dos Remédios, que fica aqui na Vila dos Remédios. O Forte de Santo Antônio, que fica na região do Porto de Santo Antônio. E o Forte da Conceição, que fica entre a Praia do Meio e a Praia da Conceição. Beleza? Essas edificações começam a ser construídas. No final de 1738, elas já estão sendo finalizadas, com exceção da igreja. A igreja é outra história, eu não vou entrar aqui na igreja. Estão sendo finalizadas. Lembrando que século XVIII começa a ter os movimentos políticos sociais no Brasil. Em prol de quê, gente? A gente no Brasil começa a se remexer, a se movimentar para que sermos livres, sermos independentes de Portugal. E aí eram muitas ideias perigosas que estavam circulando no Brasil. Essas pessoas, essas ideias precisam ser apagadas, silenciadas. E novamente eu vou dizer, as ilhas, os territórios insulares, eles são importantíssimos. Eu já disse a vocês, são estratégicos para tudo. E aí, decide-se também encurtar a história, que é muita coisa, viu? Para chegar nisso é muito detalhe, eu não vou entrar nesses detalhes. Encurtando a história, decide-se no final de 1738 que Noronha, além de ser um ponto de defesa do Atlântico, né, na verdade, um ponto de defesa para a rota comercial que existia entre a colônia chamada Brasil e a sua metrópole chamada Portugal. Noronha servia para isso, tá? Dar essa segurança das rotas, dos galeões, dos navios portugueses carregados de mercadoria para Portugal. Além de Noronha ter esse fim, Noronha também seria um presídio para receber, né, as pessoas com as ideias perigosas sobre independência. Isso não pode circular, isso é subversão, tem que sair de circulação do Brasil. Então, Noronha tem essa função. E foi presídio por 201 anos. Quem sabia disso, manda um joinha. Quem não sabia, fica calado. Então, gente, é uma história de muita prova e expiação. Fomos presídios por 201 anos. O presídio foi desativado em 1939 por conta da Segunda Guerra Mundial, tá? Que, ao contrário do que a gente aprendeu na escola, né? Que eu sou da geração que aprendeu isso que eu vou dizer agora, viu? Ao contrário do que a gente... Não, continua ainda dizendo. Ao contrário do que a gente aprende na escola, a Segunda Guerra no Brasil começou muito antes do que em 1942, viu, gente? A gente... Eu e meus amigos, né, historiadores, pesquisadores, enfim, a gente fica indignado porque os livros didáticos não trazem essas informações históricas, né? Como é que pode? O Brasil, em 1939, ele já estava se organizando para a guerra. A Europa já estava em guerra em 39, mas o Brasil já estava se organizando, gente. É tanto que Noronha, pelo valor estratégico que sempre teve, e a história de Fernando de Noronha traz isso, essa importância estratégica, tá? Ela vai ser utilizada como ponto de apoio, né? E monitoramento do espaço aéreo, tá? Então, o presídio, a primeira coisa que tinha que acontecer era desativar o presídio em 1939, enviar
para Noronha equipes para poder sondar a ilha e montar todo esse planejamento, se tem pista de aeroporto, quantas pessoas ele comporta, né, por conta da guerra. O que acontece com os presos que estão aqui? Existia no presídio Fernando Noronha o que eu defino como preso e preso livre, tá? Eu faço essa definição para a gente poder entender como é que era esse cotidiano do presídio, tá bom? Então, os presos livres eram aquelas pessoas... Quem eram os presos livres? Eram as pessoas que eram presos, tinham cometido algum delito, mas não tinha alta periculosidade, assim, no sentido de não era um esquizofrênico, um serial killer, um cara que pega você, acaba com sua vida, estraçalha. Eles não eram assim, né? Não tinha esse nível de maldade, por assim dizer. Ai, gente, tá travando, me desculpa. Porque a internet, só Jesus, né? Inclusive, deixa eu ver aqui como é que tá a internet. Tá funcionando a internet. Vamos embora. Então, o que acontece? O preso livre era aquele ladrão, sei lá, batedor de carteira, o cara que falsificava dinheiro, enfim, cometeu crime passional. Os presos políticos, presos militares, geralmente eram esses, tá? E o preso era aquelas pessoas, era aquele tipo de preso que não podia conviver nem entre eles. E esses preso ficava preso mesmo. Eles geralmente ficavam na Fortaleza dos Remédios ou então na Vila da Quixaba, né? Os registros trazem muitas histórias na Fortaleza dos Remédios. Eles viviam acorrentados dos pés e as mãos, né? Corrente nas mãos, uma ligando a outra, corrente no pé com uma bola de ferro e vigiado 24 horas, tá? E mesmo assim os danados ainda cometiam as coisas entre eles, né? Matava um ou outro, enfim, coisa triste. E os presos livres, muitas vezes, eles eram absorvidos pelo presídio como mão de obra, tá bom? Então, esses presos livres, com a extinção, né, o fechamento do presídio, esses presos livres vão ter o perdão das penas, tá? E aí, alguns, inclusive, vão ser absorvidos aqui como mão de obra. A gente tem algumas famílias em Fernando de Noronha que deriva desse tempo, tá? Existem famílias centenárias aqui na ilha que deriva do tempo do presídio, né? E os presos, eles voltaram para o continente e para concluir as penas nas comarcas que eles foram julgados, tá bom? E aí o presídio é desativado. Eu vou parar a história aqui, porque é muita história. Então, gente, eu resolvi trazer, né, fazer essa live sobre a história de Noronha. Inclusive, vocês percebam que eu nem botei dicas da ilha hoje, notícias de Noronha, nada, porque é muita história. E eu resolvi trazer um pedacinho dessa história. Sim, Flávio, consegui. Peraí, daqui a pouco eu vou comentar as coisas de vocês. Eu resolvi trazer um pedacinho dessa história para vocês, dessa história de Noronha, para vocês terem... saberem que Noronha é muito mais do que o patrimônio natural. Noronha é tão especial, gente, que ela reúne em 27 quilômetros quadrados um tesouro natural, cultural e histórico. Então, quando você chega em Fernando de Noronha, né, você não tá chegando para conhecer um lugar como outro qualquer. Você não tá chegando em Fernando de Noronha para passar dias em mais um balneário, como tantos outros balneários pelo mundo afora. Você não tá vindo para Fernando de Noronha para desfrutar de uma praia como qualquer outra praia que você pode desfrutar por aí afora. Você está vindo para um lugar mágico, um lugar especial, um lugar de 517 anos, né? E que ainda tem muitos mistérios a ser revelados.
Noronha, ela é patrimônio natural da humanidade desde 2001, mas é também patrimônio cultural do Brasil desde 2017. Agora, né? Por outro lado, nós noronhenses precisamos reconhecer qual é o nosso patrimônio e fazer isso registrar antes que seja tarde. Porque os registros em torno de Fernando de Noronha foi dado pelos de fora. A gente precisa começar a destacar e registrar o que é valorado para nós dentro da ilha. Não esperar que os de fora que definam, né, o que é de valor dentro da ilha. Então, vocês, quando chegarem em Fernando de Noronha, ou quem nunca veio a Fernando de Noronha e resolve vir conhecer Fernando de Noronha, tenham a certeza que vocês não estão vindo para mais um destino turístico. Vocês estão chegando numa ilha de sonhos, numa ilha de encantamento e de muito, mas muito sossego. É uma ilha mágica e que para você entender esse lugar, para você conhecer esse lugar, você precisa se desnudar do cotidiano que você vive. É como se você entrasse num túnel e fosse para uma outra dimensão. Né? Eu já vi aqui muito em Noronha, gente milionária, que Noronha é tão mágico, tão especial, que quebra essas fronteiras sociais, de escalas sociais. Eu conheci um senhor ele já de idade, e muito rico. O cara chegou aqui de jatinho e tudo, e o cara super estressado, né, por conta da rotina dele. E ele, no segundo dia, eu encontrei ele tava de chinelo havaiana, sabe aquela chinela havaiana do solado branco e as correiazinhas azul? Pois muito bem, viu? Com essa chinela de sunga e camiseta. E assim, quando me viu, né, eu tinha uns 17, 18 anos, ele quando me viu, fez aquela festa e tudo mais e disse que Noronha estava mudando a vida dele. Então, assim, Noronha permite isso. Noronha permite que as pessoas sintam o quão especial é a vida, né? Noronha não é mesmo, viu, gente? Esse boom de glamour como Ibiza. Noronha não é. Noronha não é. E Noronha, ela mesmo não permite que isso seja. Por mais que todo mundo force que isso, faça essa forçação, ela mesma faz assim, ó, não quero. Noronha é muito especial. Eu desejo... Ai, meu Deus, tô me emocionando. Deixa eu ver os comentários de vocês. Vou cortar aqui que eu tô começando a me emocionar. Vamos ver aqui. Primeiro o pessoal do Noronha com Graça. Deixa eu ver o que a galera tá falando. Menino que é gente. Jesus. Vamos lá ver. Oi, Alice. Parabéns para Noronha e pro seu povo. Obrigada, Flávio. Flávio, como sempre, participando aí de tudo. Mazinha. Sábado eu fiz uma live com Marcela, né? Do Live and Trips. Quem quiser ver esse papo e tudo que a gente conversou, né? Porque o que eu tava falando agora pra vocês, a gente aprofundou muito na live. Quem quiser depois só ir lá ver que ela salvou, tá? Deixa eu ver aqui mais. Atalaia, parabéns, Atalaia, para todos nós. Deixa eu ver aqui. Eita, o pessoal aqui tá dizendo que tá anotando tudo. Anote. Oi, Rico, tudo bom? Ai, Naturismo, um cheiro pra vocês. Parabéns para todos nós. Casa Berna também, um beijão pra você. Tanta, meu amigo. Saudades. Kese, pois é, Kese. Tá vendo como Noronha tem
tem esse valor todo. Noronha não é só... Noronha é muito mais do que a praia mais bonita do mundo, como eu digo. Sandra, Noronha, melhor lugar do mundo, só não quero ser presa. Olhe, cuidado, viu? Se for presa no amor, a ilha do amor, como o nego Noronha canta, é a ilha do amor, tu não vai querer. Se você não já tiver alguém, né, Virgem Maria? Eu brinquei contigo sem saber. Já podemos voltar a Noronha? Gente, não. Inclusive, antes que eu esqueça. Essa semana, hoje eu vou disparar esse card, e essa semana a gente vai estar numa live com o administrador de Fernando de Noronha. Então, quem quiser acompanhar, né, o bate-papo da gente, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, tá? Quem vai se aventurar a roubar Noronha? Noronha é tão especial, gente, que eu não tranco a porta da minha casa. Não tranca, a gente aqui tem uma vida muito tranquila, né? As pessoas, a gente não tem uma vida igual a do continente. E olha que eu já morei fora, viu? De Noronha por uns bons tempos. E aqui é muito, é tão tranquilo que abusa. Tem hora que abusa, tá nessa tranquilidade. Oi, Tainá! Doutora Fernanda, um cheiro. Algum preso conseguiu fugir? Sim! Os registros documentais mostram várias fugas, gente. Agora, coitados, não tinham sucesso. No século XX, inclusive a família dele mora até hoje aqui na ilha, é uma família de origem de preso, né? No século XX, Sérgio Lino, ele era preso, ele fugiu 2 vezes ou foi 3 vezes da ilha. Né? Ele conseguiu chegar em Recife, Cabedelo, ele conseguiu chegar, mas foi pego. Tá? Mas sim, conseguiam fugir, mas deixa eu ver o que mais aqui. O lugar. Todas as histórias que escutei de Noronha foram com você. Nas vezes que estive aí, obrigado. Noronha é única no mundo. Deixa eu ver agora aqui com o pessoal do Vila Rocha, senão o pessoal do Vila Rocha vai ficar com ciúme. Elisa, quero morar aí. Venha-se embora. Eliane, estar em Noronha é estar conectada com a natureza e Deus. Sou do Rio Grande do Sul e fiz amizades para toda a vida nesse lugar. Parabéns a todos que vivem aí. Obrigada, Eliane, _boys. Muito interessante, quero conhecer mais sobre a história. Elisa Zanja Penelope. Acompanha o Noronha com Grazi no Instagram, que a proposta da gente é essa, é trazer muita história, muita informação da ilha. Só é acompanhar, vai lá, segue o Noronha com Grazi, quem quiser dicas de Noronha, enfim. Essa semana em especial, todas as publicações da gente vai ser voltadas para a história da ilha, tá bom? De que horas? As lives, toda quarta e quinta-feira, no Noronha com Grazi, a gente faz as lives do Noronha com Grazi. Eu tô falando aqui com o pessoal do Vila Rocha, viu, gente? Noronha com Grazi. A gente faz as lives do Noronha com Grazi, sempre às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Então, quarta-feira a gente vai falar sobre mergulho em Fernando de Noronha. Galera do Noronha com Grazi, se liga nisso. Mergulho em Fernando de Noronha. E na quinta a gente vai falar um pouquinho sobre o que é administrar um lugar chamado Fernando de Noronha. Emoção, né? Deixa eu ver o que mais. Noronha é um lugar... Eliane _boys, de novo. Noronha é um lugar único, cheio de histórias e magia. É verdade, Eliane. Elisa, é maravilhoso, de lindo esse lugar. Sinto muita saudade. Voltarei em breve, com fé em Deus. Com certeza está mais próximo do que longe, né? Vocês poderem curtir a gente novamente e a gente curtir vocês também. Wagner Domingues, muito interessante. Saudade de Noronha. Obrigada. Turismo Amorim. Elisa, Elisa, tá travando, mas é porque Noronha é assim mesmo, viu? Mário Nascimento, valeu. Ricardo Brovo, bravo, que aula. Ricardo, você já tá começando a ser meu seguidor fiel, viu, Ricardo? Você já tô vendo você, o nomezinho já mais carimbadozinho nas minhas lives, viu? Daqui a pouco você ganha minha canequinha. Quem é meu seguidor fiel ganha canequinha. Deixa eu ver quem mais. Getúlio Belo, oi. Deixa eu ver. Por causa do Fernando Noronha, Ricardo. Isamar, meu amigo querido, saudade sua. A gente ia pra sua terra agora em maio, mas com tudo isso, olha. Mas a gente vai, viu, meu amigo? Prepara os churras aí.
De Melo Ambiente Planejado. Bom dia! Arlene. Oi, Arlene. Deixa eu ver o que mais. Então, gente, Noronha é pé no chão. O pessoal aqui do Noronha com Grazi, ó. Noronha mudou a minha vida. Sou outra pessoa depois que pisei aí. Conhecer você e o Pedrão foi muito legal. São pessoas incríveis. Isso é Flávio Bernardes, viu? No Museu de Noronha tem imagens muito legais também. Sandra, eu tive o imenso prazer de sentir segurança. Geraldo, Vasconcelos 8. Noronha é lugar mágico. Tive o privilégio de viver em Noronha durante um ano em 80. Após 30 anos voltei em 3 ocasiões e estou com saudade. Ô Geraldo, vinha-se embora. Trabalhei como dentista no Hospital São Lucas. E foi mesmo, Geraldo? Que interessante. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, da live de hoje. Eu quero ganhar a canequinha. Tem que ser seguidor. Olha, Flávio, olha, tem 3 seguidores fiéis. Tá aqui a canequinha, ó, do Noronha com Grazi. Não apareceu, não. Canequinha do Noronha. 3 seguidores fiéis ganharam. Flávio, Lígia e Laís, tá bom? Tem que ser seguidor fiel. Tem que estar em todas, né, Flávio? Flávio depois vai fazer uma postagem como ser seguidor fiel do Noronha com Grazi para ganhar a caneca. Aí ele vai fazer a postagem e eu compartilho para você. Então, gente, Noronha está de parabéns. É um lugar maravilhoso, tá? 517 anos de muita história, de muita sustentabilidade, né? Somos um dos lugares mais sustentáveis do planeta. Noronha é importante para a biodiversidade marinha, para os ecossistemas que existem, a flora e fauna marinha, as aves, né, marítimas, por assim dizer, se valem muito de Fernando de Noronha. Ela é como se fosse um termômetro, tá? Para a gente entender a saúde do mar, a saúde Laís e Pacheco 09. Eu tô tentando, estou trabalhando e confundo Scott. Meu Deus, mulher, isso fica salvo, depois tu assiste, não vai te atrapalhar, não. Então, gente, então eu só peço muito, o meu sonho é que todo mundo que vem a Fernando de Noronha chegue aqui com isso na cabeça, assim, cara, eu tô indo para um lugar especial, especialíssimo. Sejam ecológicos, sejam ecoturistas, não sejam aqueles turistas chatos. Sejam ecoturistas. Gostem de vir a Noronha sabendo que você vai se envolver totalmente por essa natureza. Elisa, é o primeiro lugar maravilhoso que já conheci. O segundo é Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, Elisa, já mudou muito. Olha, eu frequentei Porto de Galinhas quando Porto de Galinhas era praticamente uma vila de pescador. Isso na década de 90, eu era adolescente. E a última vez que eu fui em Porto foi em 2008. E me decepcionei muito, né? Porque Porto é totalmente turística. Porto perdeu a sua rusticidade. Noronha é roots. Noronha é roots. E eu espero que ela continue roots por uns bons e bons séculos. Porque de lugar muito organizadinho, né? Muito cara de resort, o mundo já tá cheio, minha gente. A gente precisa de lugares que a gente se transporte, lugares que a gente não tem nada a ver com a nossa vida, para dar uma energizada, né? Nos nossos pensamentos e nas nossas energias. Então, parabéns para Noronha, 517 anos, que venham mais 517 anos de lindeza, de tranquilidade, de sossego. Espero que todos vocês tenham curtido aí a live de hoje, já tá se encerrando, tá, gente? Um beijo grande para vocês. Segunda-feira tem mais Papo de Segunda. E não se esquecendo, quarta e quinta-feira tem as lives do Noronha com Grazi, que começam às 4 horas da tarde, horário de Brasília, e 5 horas, horário de Noronha, porque Noronha é 1 hora a mais do que Brasília. Tá bom, gente? Então, bom começo de semana para todos vocês. Fiquem com Deus, acompanhem o Noronha com Grazi. Galera do Vila Hostel, muito obrigado.
pela escolha aqui no Vila Hostel, por nos acompanhar. E minha galerinha, meus noronheiros e minhas noronheiras, galera do Vila Hostel, acompanha a gente lá no Noronha com Graça, se torne meus noronheiros e minhas noronheiras. Galera do Noronha com Graça, até quarta-feira e fiquem por dentro de todas as informações que a gente tá passando para vocês. Um beijão, feliz aniversário Noronha e até o próximo encontro.